O ex-presidente Michel Temer, empresários e ministros do Supremo Tribunal Federal vão participar de uma conferência em Nova York para falar sobre os principais temas que impactam o Brasil. Confira a reportagem de Daniel Lian. O ex-presidente da República, Michel Temer, ministros do Supremo Tribunal Federal, economistas e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assim como empresários, estarão reunidos na próxima semana em Nova York, nos Estados Unidos, em uma conferência do Grupo de Líderes Empresariais. O Chairman of the Board do LIDE, Luiz Fernando Furlan, indica o que será debatido no encontro. Darmos uma visão positiva do Brasil a partir de 2003 sobre vários temas, né? Além do econômico e da estruturação dos poderes, né? Nós vamos ter também, vamos conversar sobre meio ambiente, sobre questões que, obviamente, essas que estão agora em baila, né, de combate à pobreza, de auxílio de R$600, tudo isso vai surgir. Cerca de 260 empresários vão estar presentes. O ex-ministro do Desenvolvimento prega a união para que o país possa caminhar rumo ao desenvolvimento. Passadas as eleições, né, todos nós brasileiros, né, precisamos olhar para o futuro com uma certa união. Adversários em campo, né, eu sou corintiano, você sabe, né, mas eu não deixo de confraternizar com meu irmão que é palmeirense, mesmo que um dos dois times tenha vencido no confronto direto, porque no final das contas, adversários não são inimigos, né? Então é isso que nós vamos fazer, dar uma amostra eclética do panorama para os próximos 4 anos de governo, em especial 2023, né? Motivando investidores e pessoas que têm já interesses no Brasil ou que possam se interessar. O evento acontece nos dias 14 e 15 de novembro no Harvard Club, em Nova York. Pois é, nesse fim de semana, ministros do Supremo foram hostilizados em Nova York. E para comentar as notícias do dia, temos já aqui conosco o deputado Paulo Eduardo Martins, Diogo Schelp, também Roberto Mota. Mota, começando por você. E essa participação de empresários em Nova York, já a expectativa para o próximo governo. Bem-vindo. Bom dia, Lívia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Tiago, bom dia, Diogo, bom dia, Paulo, bom dia a toda a nossa audiência. Duas coisas muito interessantes acontecendo ao mesmo tempo, Tiago. A fina flor da elite mundial está se dividindo entre dois piqueniques bacana. Um acontece em Sharm el-Sheikh, bilionários, ativistas do meio ambiente estão indo para o resort de luxo resolver o que nós precisamos pensar sobre o meio ambiente. Ao mesmo tempo, outra parte da fina flor da elite brasileira está indo a Nova York discutir o que o povão deve fazer ou pensar. Curioso que eles vão fazer isso em Nova York, né, numa cidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1789 e sofreu apenas 23 emendas. Olha, eu acho que esse episódio, Tiago, inclusive a gente andou vendo aí alguns episódios de hostilidades em relação a algumas dessas autoridades, são muito importantes porque esses episódios mostram o vigor da democracia americana. Esse direito de desafiar, de interromper e até ofender uma autoridade é garantido há centenas de anos pela Constituição dos Estados Unidos da América. A liberdade de expressão como um direito natural, né, um direito fundamental, ele já foi reafirmado consistentemente pela Suprema Corte americana. Os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade, esses direitos são descritos logo no início da Declaração de Independência americana. Enquanto isso, a gente acabou de ver na notícia anterior, o Ministério Público Federal trabalha pela identificação dos financiadores de protestos pacíficos e democráticos, porque eles podem estar fornecendo comida e banheiros químicos. É por isso, entre outras razões,
que os Estados Unidos são um dos países, ou o país mais rico do mundo, onde a população goza de garantias da sua liberdade desde a independência, em 1776. Enquanto isso, no Brasil, a cada 40 ou 50 anos, a gente produz uma nova Constituição, sempre feita por uma elite presa às mesmas ideias atrasadas e que só olham para o passado. Agora, Diogo Schelp, você acredita que essa hostilidade contra ministros nos Estados Unidos é reflexo, sim, dessa intensa polarização que a gente tem acompanhado nos últimos anos, especialmente em ano de eleição, e com essa promessa de pacificação que traz o novo governo, essa tendência, essa agressividade deve se arrefecer? Como você vê essa movimentação? Acredito que não vai se arrefecer, Lívia. Bom dia a você, bom dia ao Thiago, Mota, deputado, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, sem dúvida, essa agressividade, esses ataques que têm ocorrido contra ministros que a gente tem visto, são resultado dessa polarização, mas também são resultado de uma certa politização do nosso Poder Judiciário, da nossa Suprema Corte, né? Foram decisões polêmicas que ocorreram, nós tivemos inquéritos abertos de ofício, tivemos situações em que decisões foram tomadas que iam além, né, do mérito da questão. Então, a gente viu, tem uma insatisfação em relação ao Poder Judiciário grande, e isso se reflete nesses ataques que, obviamente, devem ser repudiados, porque essa não é a forma de discutir os problemas do país. Eu acho que a forma correta de discutir os problemas do país é mesmo reunindo pessoas que têm algo a dizer, que têm algo a oferecer. Pode ser discutido aqui no Brasil, pode ser discutido em Nova York, não importa onde. E principalmente nessa questão da economia é essencial. E eu acho interessante a escolha do ex-presidente Michel Temer para participar de um debate como esse, porque Michel Temer, ele fez um governo de transição ali, né, entre Dilma Rousseff e o governo Bolsonaro. Ele começou a arrumar a casa em seu governo, recebeu o estado da economia em situação precária, começou a arrumar a casa, enfim, os princípios, né, os mais básicos ali, principalmente de responsabilidade fiscal, as questões da Petrobras também, que começaram a ser arrumadas ali, começou a se discutir da reforma da Previdência, que depois foi aprovada no governo Bolsonaro. E o Michel Temer, ele teve uma circunstância de negociação com o Congresso mais difícil do que teve Lula em seus 2 primeiros governos e do que terá Lula em seu próximo mandato. Então, Lula, ou o PT, ou o próximo governo, poderia sim olhar para o que foi feito no governo Temer para entender que é preciso ouvir o Congresso no próximo governo. Caso contrário, terá muitas dificuldades de governabilidade. Deputado Paulo Eduardo Martins, o que você destaca desse evento em Nova York e as hostilidades contra os ministros do Supremo? Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Lívia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Diogo. O Diogo falava aí sobre discussão do país, ambiente para discutir o país, mas é bom lembrar que no Brasil esse ambiente já está bastante comprometido. Você tem alguns temas que são proibidos, você já não pode discuti-los, sob o risco de ser acusado de atentar contra a democracia. E só por isso já demonstra que nós não temos mais um ambiente sadio de discussão, ou temas ou pessoas autorizadas a discutir. E a discussão num ambiente realmente livre, ela é aberta para qualquer um e sobre qualquer tema. Isso já é passado, porque essa é uma previsão que existia na nossa Constituição de 88, mas hoje nós vivemos já a Constituição alexandrina, que nós não sabemos bem quais liberdades ela nos concede. Esses protestos que ocorrem lá em Nova York contra os ministros do Supremo, eles são consequência natural de coisas que nós estamos vendo aqui. O protagonismo que o Supremo Tribunal Federal ele alcançou no Brasil, ele não é visto em nenhum outro país do mundo. E isso não vem de agora, é um processo que em construção, que eu entendo que o seu marco inicial foi no julgamento do Mensalão, onde o foco da sociedade foi todo para aquele processo que envolvia vários políticos, e ali houve a contaminação política da corte, somada a isso às transmissões dos julgamentos pela TV Justiça, onde cada um então entendeu que havia um palco ali para brilhar. Inclusive nós vimos por parte deles mesmos alguns ataques a colegas do próprio Supremo que são bizarros.
Barroso já chamou o Gilmar de pessoa de maus sentimentos, o Joaquim Barbosa já acusou o Gilmar Mendes de possuir capangas no Mato Grosso. Então, não venham colocar no conta do povo essa situação. É uma construção que vem de cima para baixo. Já não podem mais participar de eventos no Brasil, exceto em ambientes puramente controlados. Então, realizou-se esse fórum, não por essa razão, mas viabilizou-se a presença dos ministros nesse fórum em Nova York, e os brasileiros lá sim, conforme o Mota descreveu, com a liberdade que a Constituição americana lhes garante há muitos anos, foram lá manifestar os seus sentimentos. E os ministros estão provando qual é o preço por essa exposição. O próprio Alexandre de Moraes, em outra ocasião, declarou que a crítica, o protesto é um direito das pessoas e quem não gostar não pode comparecer ou se expor ao debate público. Agora, ele está entendendo qual que é o preço que se paga por ser membro da junta de toga que resolveu governar o Brasil sem ser eleita por ninguém. Mota? É preciso dizer com todas as letras, nós estamos vivendo no Brasil um período de medo. Quem não está com medo é porque ou não se deu conta do que está acontecendo ou porque está engrossando o coro daqueles que dizem as coisas certinhas, permitidas pela cartilha politicamente correta. Esse medo, ele está afetando todo mundo. Ele não poupa nem parlamentares com mandato, os que estão terminando o mandato e os que vão entrar agora. Medidas como censura, cancelamento e investigação policial estão sendo usadas para calar as pessoas. É preciso que se diga isso sem nenhuma hesitação. Qualquer pessoa que escrever uma frase no Twitter hoje que saia da linha oficial permitida para a expressão no Brasil, pode acordar amanhã sem o Twitter, com as suas contas bancárias congeladas ou com a intimação para depor na polícia. Eu me espanto que ainda existam pessoas de bom senso, inteligentes e bem informadas no Brasil que não percebam a gravidade do que está acontecendo.